ainda não sei se eu passei ou não no teste, porque na verdade os resultados saem só em janeiro do ano que vem, quer dizer, desse ano, considerando que vocês estão vendo isso de 2016, ou seja, talvez eu já tenha passado e eu não saiba ainda. Mesmo os resultados não saindo, eu posso falar um pouquinho pra vocês sobre como foi essa experiência de ter prestado o CPI e quem sabe ajudar aí quem tá querendo prestar esse exame de proficiência, quem precisa de mais informações, não tem muita ideia. Peço desculpa se eu der alguma informação errada. Se você também já tiver prestado o CPI, sabe mais do que eu, você pode deixar aqui nos comentários pra complementar qualquer informação que eu tenha me enrolado. É porque realmente tem coisa que você não presta atenção quando você tá prestando o exame. Então eu vou fazer um resumo aí do que eu me lembro, das anotações que eu tenho sobre o exame. E qualquer coisa, olhem nos comentários pra ver se alguém deixou alguma coisa a respeito me corrigindo aí. Bom, o CPI, ele é dividido, na verdade, em 4 provas em 2 dias de prova. Ele é quase como se fosse um vestibular em primeira e segunda fase. Então a gente tem provas de speaking, reading e use of language, writing e listening. E eu sei que parece 5, mas é porque reading e use of language, na verdade, são uma prova só. Então são, na realidade, 4 partes. Sendo que toda a parte escrita de writing, listening e reading é feita num dia e a de speaking em outro. Cada uma dessas provas tem uma pontuação máxima. Eu anotei aqui porque aparecia assim no cantinho do caderno de perguntas, mas eu não sei se as contas que eu fiz estão certas. Da parte de reading e use of English, a gente tem, na verdade, 4, 5 partes, 7 partes. Eu vou falar mais sobre isso depois. E dá um total de mais ou menos 67, 70 pontos. Talvez eu tenha me enrolado aqui nas contas, eu tenha anotado errado. Mas é alguma coisa em torno aí de 67 a 70 pontos. Na parte de listening a gente tem 30 perguntas valendo 1 ponto cada um. Na parte de writing são 5 categorias, se não me engano, que eles te avaliam. E cada uma dessas categorias tem pontuação de 1 a 5, de 0 a 5 na verdade, ou seja, um máximo de 5 pontos. Dá mais ou menos aí 25 pontos. E a parte de speaking você também tem 5 categorias, 4 ou 5 categorias com pontuação de 0 a 5, ou seja, dá mais ou menos aí também uns 20 pontos. Não fiz a conta pra saber quanto que dá esse total, mas pra você ser aprovado, pra passar no exame, você tem que ter um mínimo de 60 pontos. Sendo que dentro dessa pontuação você tem ainda as pontuações A, B, C, D e o A+, com méritos, etc, etc, dependendo da pontuação. Se não me falha a memória, entre 60 e 70 pontos a pontuação é considerada C, de 70 a 80 B, 80 a 90 A, mais de 90 A+, A com méritos, blá 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 blá. Se você não consegue atingir os 70 pontos, você ainda consegue tirar o CPI, só que aí você não tira o CPI como o C2, que é o nível máximo aí do European Framework. Você consegue tirar como C1. Lembrando que a prova do CPI ela é válida pra vida inteira, você não precisa ficar renovando, mas se você quiser refazer a prova em algum momento pra tentar aumentar a sua pontuação, você pode. Ela custa em torno de R$700, é o que eu paguei mais ou menos, e ela acontece na verdade só 2 vezes por ano, em julho e em dezembro, se não eu falei a memória de novo, pode ser que eu esteja errada. Vamos começar pelo speaking, que foi a parte que eu fiz primeiro e acho que é a parte mais simples. O speaking ele se divide em 3 etapas, que a gente faz em dupla. Então, você numa primeira etapa, com a pessoa que está dividindo a prova com você, vocês têm que analisar algumas figuras e responder uma pergunta que o examinador vai propor para você. Na segunda parte, cada pessoa da dupla vai receber um tema pelo qual vocês têm que discursar durante 2 minutos, sozinhos. E aí, em algum momento, o examinador vai fazer perguntas para outra pessoa a respeito do seu discurso, para, enfim, mostrar o quanto você estava prestando atenção, suas capacidades de participar da conversa, etc. E por último, vocês têm um tema em conjunto pra debater os dois por mais ou menos 3 minutos. Eu achei o speaking a parte mais tranquila de longe. Acho que talvez a maior dificuldade que as pessoas encontrem seja realmente conseguir participar da conversa, assim, de tipo, você opinar do que o outro disse. Mas é uma oportunidade legal pra você mostrar o que você sabe. E ao mesmo tempo ela também pode ser muito difícil dependendo do tema, das perguntas que derem pra você. Eu acabei dando muita sorte pelos temas que foram propostos pra mim e pra minha dupla. Então, se é uma coisa que você não tem muita familiaridade, fica muito mais difícil de você desenvolver um discurso em cima disso. Então, acaba dependendo um pouquinho da sorte também. Depois que você passa pelo speaking e fica feliz, ou não, dependendo de quanto você falou, vem a prova escrita, a parte mais teórica. 5 horas de prova super intensas. Cada parte você tem 1h30 pra fazer e aí meia hora de intervalo. Então tem 1h30 pro reading, 1h30 pro writing, 1h30 pro listening, com meia hora de intervalo entre as coisas. De tudo, eu acho que o writing talvez seja a parte mais difícil. Irônico, né? Porque eu sou escritora. Mas o problema do writing é que você tem 2 textos pra escrever em 1h30, ou seja, 45 minutos pra cada um. É um pouco difícil você planejar, escrever e corrigir tudo em 1h30.
mas é uma coisa que a gente precisa ir treinando fazer dentro de um determinado tempo. Então, basicamente, o writing, você tem 2 textos que você tem que escrever. O primeiro, que é o que eles chamam de compulsory, que você tem que necessariamente fazer um essay discursando sobre 2 textos diferentes. Então, eles te dão 2 textos, você lê, e aí você tem que prestar atenção no enunciado, porque às vezes você tem que resumir e avaliar, ou resumir e opinar. No meu caso foi resumir e avaliar os 2, dando a minha opinião. E aí você tem que fazer um texto de 240, 280 palavras, mais ou menos. Sim, tem essa. A gente tem que prestar atenção nas palavras, porque se você passa o limite de palavras, eles cortam todo o final. Tudo que você passou a mais, eles vão desconsiderar e aí vai ficar como se o seu texto não tivesse terminado. E na segunda parte você tem 5 questões, cada uma com um tipo diferente de texto, cada um com uma missão diferente, e aí você pode escolher um dentro daqueles 5 e desenvolver o seu segundo texto, tendo entre 280 e 320 palavras, se não me falha a memória. Eu achei essa parte bem difícil, porque o problema é que eu sempre peco pelo excesso. Então eu escrevi, e depois eu tive que voltar pra ir cortando coisa. Mas o writing, na verdade, ele é a segunda parte do dia. Antes disso, a gente tem o reading e use of English, que é uma prova dividida em 7 partes. Dessas 7, se não me falha a memória, as 3 primeiras são use of language e as 4 últimas são reading. O truque com essa parte da prova, eu acho que é sempre você começar de trás pra frente ou começar pelo que te apresenta mais dificuldade. Porque as 3 primeiras partes, elas são basicamente vocabulário. Então na primeira parte você tem múltipla escolha pra preencher o texto, na segunda parte você tem que transformar as palavras pra preencher o texto. Então, sei lá, eles te dão life e aí você tem que transformar aquela palavra pra caber dentro do contexto do que tá escrito ali. Na terceira parte, você tem que parafrasear uma coisa usando uma única palavra que você não pode modificar. Não usando uma única palavra, tipo, parafrasear tudo com aquela... Você pode refazer o texto inteiro com até 3 a 8 palavras, mas você tem que necessariamente usar aquela palavra, é isso que eu quis dizer. E aí depois vem as partes de reading. Então, de reading, se não me engano, a gente tem uma parte que é o texto com questões de múltipla escolha. Uma parte que você tem que encaixar parágrafo. Gente, aquela parte é o demônio. Então você tem o texto com vários parágrafos faltando, você tem que achar os parágrafos na ordem ali. É o ó. E a última parte é... você tem vários textinhos separados e várias frases a respeito daqueles textos, e aí você tem que achar quais frases correspondem a quais textos. E tá faltando uma parte aí que eu não consigo lembrar por nada no mundo agora o que era. Enfim, aí cada parte tem as suas pontuações diferenciadas. Pra ser bem sincera, apesar de eu achar a parte toda que você tem que mexer com vocabulário difícil, porque afinal de contas tem algumas palavras que são muito parecidas, depende muito de collocation, eu acho que é mais fácil começar pela parte dos textos, porque cansa mais e exige mais do cérebro. Então eu sempre fiz a prova, tanto os simulados quanto a prova quando eu fui fazer, de trás pra frente. Eu sempre começo da parte 5, 6 e 7, e aí depois eu volto pra 1, 2, 3 e 4. Que eu acho que acaba sendo mais rápido, porque é uma parte que consome muito tempo. Então quando chega no final, múltipla escolha acho que é mais tranquilo, assim, é mais rápido de fazer, então eu prefiro deixar a parte demorada pra fazer primeiro. E aí, por fim, a gente tem a parte do listening, que foi interessante. Do listening são 4 partes, se não me falha a memória. Na primeira parte você tem 3 áudios e 2 perguntas sobre cada áudio. Cada áudio repete 2 vezes pra você ter tempo ali de fazer as coisinhas. Na segunda parte você tem todo um discurso sobre alguma coisa e um texto onde você tem que completar com as palavras faltando, então isso é bem punk. A terceira é uma entrevista, geralmente, com 5 perguntas de múltipla escolha. E a sexta, você tem 5 áudios e 2 exercícios pra fazer, nos quais você tem que encaixar as frases certas pra cada áudio. Mais ou menos como aquele exercício do reading, que você tem os textos e as frases, só que dessa vez são áudio e várias frases diferentes. É um pouco confuso explicando assim. É como se eu tivesse 5, não são 5, acho que são mais ou menos 7 frases a respeito dos listenings e eu tenho que identificar qual é aquela frase para aquele áudio. E aí sempre tem alguns que sobram. E isso tudo é feito corrido, assim, não tem pausa. Então a 1h30 de teste do listening é 1h30 que você ouve todos os áudios 2 vezes, direto, e aí depois você tem 5 minutos, se não me falha a memória, pra passar as suas perguntas, as suas respostas pro answer card. Foi a parte que de longe eu achei a mais complicada. Eu acho o listening uma coisa muito difícil de fazer, porque não é só sobre você entender o que está sendo dito, é sobre você conseguir interpretar as perguntas e as respostas e parafrasear o que está sendo dito. É bem complicado. E ela é muito cansativa, porque você fica ouvindo várias coisas o tempo todo e aí você não tem tempo de ler direito. Você tem 1 minuto para ler as perguntas antes de começar o áudio, ou seja, é muita informação. Eu não acho que o CPI é uma prova que você pode fazer sem estudar, mesmo porque ela é cara e ela é uma prova que, enfim, tem muitas partes, é muito longa e é super pesada, assim, no sentido de, tipo, ela vale
por um bom tempo, pra vida inteira. É muito uma questão estratégica mais do que de conhecimento. Lógico, ter conhecimento ajuda, principalmente pra partes como speaking e writing, mas pra outras é mais importante você saber como fazer a prova do que exatamente o que você sabe com relação ao que tá ali. Então, durante todo o ano de 2014 eu fiz um curso preparatório da cultura inglesa pra fazer o CPI. Foi um curso que me ajudou bastante, os professores me deram muita noção, assim, do que eu precisava pra prestar a prova. Contei também com a ajuda do material de Cambridge, que é esse livrão aqui, o Objective Proficiency. Ele tem toda a tabela de todas as provas logo no começo, com tempo de duração, com o que se pede em cada parte. Deixa eu até olhar aqui. Reading, keyword, word for me. Eu esqueci. Tem aquela parte que eu tinha esquecido do reading. Tem uma parte que você tem que completar o texto com só uma palavra em cada gap. E aí pode ser absolutamente qualquer palavra, mas tem que ser uma palavra só. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. E, enfim, tem vários exercícios de vários temas diferentes dentro do livro, o que foi uma coisa super interessante, porque, enfim, eu consegui estudar em casa, bem como também no curso. Exige muita preparação e exige muito preparo técnico, porque se você conhece essas pequenas estratégias para cada parte da prova, acaba facilitando muito. Então teve muita coisa que eu acabei descobrindo dentro do curso preparatório que eu acho que teria feito toda a diferença se eu não soubesse na hora da prova. Então acho que são estratégias de prova que a gente acaba aprendendo que contam tanto ou mais do que só o seu conhecimento. E agora tá na mão de Deus, né? Eu não sei ainda, neste momento que estou gravando o vídeo, qual foi o meu resultado. Espero que eu tenha passado. Porque, né, gente, quando a gente presta um exame assim, o nosso objetivo não é tirar A, é apenas passar. Espero que tenha ajudado esse vídeo pra quem tava precisando. Se você chegou aqui no canal apenas procurando coisas sobre o CPI, espero que eu tenha conseguido te dar uma ajuda. Se você já prestou o exame, lembra de mais coisas que eu não mencionei ou quer corrigir alguma informação que eu dei aqui que tá incompleta ou errada, deixa nos comentários. Porque, enfim, eu mesmo tendo feito a prova há, 2 dias, eu posso ter errado alguma coisa de informação aí que eu não sabia direito como era. Por favor, me ajudem. E eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Inscrevam-se no canal... De que lado que fica? Inscrevam-se no canal pra ficar por dentro das novidades, porque toda segunda-feira tem vídeo novo às 11 horas da manhã. E deem um like, compartilhem pros amigos, comentem aí com as suas opiniões, impressões sobre a prova, etc, etc. E a gente se vê na semana que vem. Beijinhos e até mais!